Olá, queridos irmãos, bem-vindos à nossa sala do Evangelho no Lar, na sua campanha mundial. É uma alegria e gratidão estarmos aqui com vocês neste momento fraterno. Queridos irmãos, irmãs, com gratidão nos reunimos para refletir sobre um tema tão atual e necessário, sobre os determinantes biopsicossociais e espirituais da saúde humana, analisando o processo saúde e doença sob a ótica do espírito mortal. Agradecemos aos convidados Kátia Marambuco, que estará chegando, ela está a caminho, Júlio César de Sá Roriz, do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua presença, prazer conhecê-lo, pela indicação da querida irmã Ana Teresa, fundador do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, Rio de Janeiro. Pessoas que se dedicam à divulgação da doutrina e a cada um que estiver chegando nesse momento de fraternidade, de estudo e aprendizado. A saúde humana só pode ser plenamente compreendida quando nós conseguimos unir ciência e espiritualidade. A ciência mostra que o corpo, mente, emoções e o ambiente influenciam o nosso bem-estar. E no contexto do espiritismo, acrescenta o papel do espírito imortal, cuja história, escolhas e necessidades evolutivas podem também afetar a nossa saúde. E que a doença não é uma punição, é uma oportunidade de crescimento, de renovação interior. E o corpo expressa o estado da alma. E a ciência moderna confirma a influência dos sentimentos, da espiritualidade sobre o nosso organismo. Assim, a verdadeira saúde, não é, resulta de harmonia entre corpo, mente e espírito, que faz essa integração para o nosso equilíbrio emocional e vivência espiritual. Então, é nessa visão integrada que será aprofundada e desenvolvida pelos convidados hoje ao longo do encontro. Gratidão pela doação de vocês, do tempo e atenção a este trabalho para a sua continuidade. Bem-vindos. É uma alegria grande nós estarmos aqui reunidos e no nosso Evangelho no Lar campanha mundial. Nós transmitimos aqui pela Rede Amiga Espírita, pela Web Rádio Fraternidade, transmitimos pela TV Seridó, transmitimos pela TV Nova Luz, Federação Espírita Espanhola, os nossos amigos que tiveram o congresso na Espanha no último final de semana, e também transmitimos pela Espiritismo e Mediunidade, né, da nossa amiga ali, Regina, e aqui no outro computador aqui, nós transmitimos pelo nosso Facebook, né, Evangelho no Lar Campanha Mundial, pelo nosso canal Evangelho no Lar Campanha Mundial Pinhal, que nós temos ali 5 anos, né, indo para o 6º ano de programa, mais de 800 vídeos ali registrados, com toda a história do nosso programa. Nosso programa aqui tem no rádio 23 anos, e aqui no sistema online estamos indo para o 6º ano. E transmitimos também pela TV Nave, Federação Espírita da Bahia, os nossos amigos, né, da Bahia e de todo o Brasil, TV IDEAC, que é outro StreamYard do Rio de Janeiro, TV IDEAC ali né, e também transmitimos pelo YouTube do Orson Carrara, Rádio Espírita Esperança e TV Espírita Nosso Lar. TV IDEAC do Rio de Janeiro, onde residem aí o Júlio, né? Então, nós vamos agradecendo a Jesus a oportunidade bendita de explorarmos termos, né, tão necessários, já ditos aqui pela Josi, no dia de hoje, falando de saúde mental,
aproveitando o Júlio, que é psicólogo, a nossa amiga Kátia Marabuco, doutora médica, oncologista, lá do Piauí, nossa amiga que já participou várias vezes do nosso programa, e que nós possamos agradecer ao Mestre Jesus, a bendita tecnologia que facilita nós unirmos os corações, nós unirmos pessoas do Brasil e do exterior para falarmos de um tema para o Evangelho no Lar. Evangelho no Lar tão necessário em nossos lares, onde nós transformamos as nossas casas, as nossas moradias em lares. Em lares onde nós possamos receber o amigo Jesus e os amigos da espiritualidade para atendermos de toda forma, de toda ordem, os nossos anseios, as nossas necessidades, conversarmos sobre o amor, conversarmos sobre o convívio social, conversarmos sobre as diretrizes da nossa vida aqui, terrena, de provas e expiações, e unirmos os nossos pensamentos, unirmos os nossos sentimentos pela fraternidade. É com essa mensagem, com esse ideal, que a idealizadora desse programa nosso, Maria Antoniette Kunt, nos trouxe o programa de rádio, e depois nós vamos dando a continuidade desse trabalho de Jesus, que faz com que possamos entrelaçar os ideais cristãos. Querido Mestre, querido Jesus, que nós possamos nos unir em favor dos lares da terra, que nós possamos nos unir em favor da mensagem cristã, que a luz do Cristo possa estar presente em nossos corações, em nossas vidas, para que possamos utilizar a mensagem de Abigail para Paulo, quando ela disse: ama, trabalha, espera e perdoa. Que esses predicados sejam fortalecidos em nossos corações, em nossos lares, para que essa mensagem de Abigail seja fortemente calada em nossos corações, pelo sentido da vida. Que assim possa ser. Graças a Deus, querido Mestre. Agradecemos aos benfeitores desse trabalho, para que possamos explorar esses temas dos livros de Joana de Ângeles, dos livros da doutrina espírita, em favor do bem. Graças a Deus. Graças a Deus. A Kátia, dá uma olhada se ela está aí, nesse stream. Não, não está. Não? Não. Não tem ali? Pode começar. A doutora Kátia está tentando acessar a rede social, então nós vamos aguardando. Júlio, se você puder Isso que eu ia pedir para o Júlio. fazer uma mensagem dando as boas-vindas ao programa e iniciar a sua parte. A sua parte, por favor, Júlio. Muito obrigada pelo seu tempo com a gente aqui. Vou abrir o microfone. Isso. Então, olha só, estamos dando as boas-vindas também aos nossos amigos espirituais, né? Porque nós estamos aqui assessorados, todos nós estamos dentro da égide da espiritualidade maior, num trabalho como esse, onde se divulga a doutrina espírita através do diálogo, da conversa, né? Então, você definiu bem, quando você falou sobre cada um de nós, entra ligação às vezes. Então, quando você diz assim, Júlio César, psicólogo, etc., nomeando a gente, né? Na verdade, a gente nasceu em família espírita. Quando eu nasci, eu nem chorei, já falei Allan Kardec, já. Então, faz parte da estrutura da vida da gente estar vivendo e respirando esse clima espírita, esse olhar espírita sobre a vida, sobre a existência.
E a psicologia se subordina a isso. Essa é a questão fundamental. Então, o tema de hoje está falando, no fundo, sobre o pensamento como base de tudo. E o pensamento é pertinente ao espírito. Se nós pegarmos com todo cuidado, se botarmos uma lente doutrinária e observarmos o pensamento de Allan Kardec, lá no que é o espiritismo, tem uma tradução que é muito boa, que eu gosto muito, que é do Reformador, lá de 1884. Então, é a primeira edição do que é o espiritismo, trazido do francês, uma tradução feita pela redação do Reformador da época, né? Onde Kardec faz uma definição muito bacana. Ele diz assim: o ser humano é composto por 3 realidades. O espírito, onde situa-se o pensamento, a vontade e o senso moral, conforme nos diz a lógica, o entendimento lógico. Então, a gente sabe o que é espírito, perispírito e corpo, mas ele, quando fala do espírito, ele coloca essa tríade como pertinente do espírito. Nós sabemos disso. Mas a nossa ciência materialista e até não sabe disso. Não tem compreensão ainda sobre essa questão de que é pertinente ao espírito. Existe uma linha da psiquiatria e da psicologia que trata da psicossomática, que já é uma aproximação. Embora eles tenham uma compreensão que o psiquismo, como Jung fala, Freud também falam de psiquismo, eles não afirmam que é o espírito, mas nós sabemos. E, graças a Deus, Joana de Ângeles, né, veio trazer essa conexão, esse vértice da psicologia com o espiritismo no campo do como, porque Joana não sai do que doutrinário, ela traz um novo como o Santo Agostinho, lá na questão 1019, não é isso? Não, questão 1017, 1018, 1017, quando ele fala, Santo Agostinho fala, 1017, 1018, onde ela fala sobre faça como eu fazia quando eu estava na Terra. Ele dava um como dele, Humberto. O espírito dava um como. Joana também deu um como interpretativo oferecido pela linguagem junguiana, mas ela dá as conotações. Ela afirma de maneira categórica e foi muito corajosa. Um dia eu falei isso com o Divaldo. Olha, gente, eu sou de Salvador, tá? Eu sou baiano, nasci... Minha família era vizinha do Divaldo, minha infância toda foi com ele com o Chico. Tem histórias e mais histórias da minha mãe, da minha família. Se fosse contar, leva 3 dias e 3 noites conversando as delícias dessa relação. Um dia, conversando com ele, eu falei, poxa, que coragem da Joana, né? Ela conectar o pensamento do self junguiano com o espírito, né? O Jung não afirma isso, mas ela, categorialmente, ela coloca isso. Isso é muito importante, porque realmente o espírito é a matriz do processo todo que ocorre conosco. O espírito encarnado ou desencarnado, ele tem um pensamento, ele tem a vontade, ele tem os seus desejos, né? Se você pegar o Emmanuel lá no livro Roteiro, lá no capítulo 30, olha que sutileza do Emmanuel. Ele diz assim: o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força. Então, ele chama linha de força de infracorpúsculos, dando uma dimensão muito avançada para essa questão da relação dos chakras, do perispírito, com o corpo, né? Então, ele diz assim: o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos do mundo subatômico. Subatômico já está falando da célula, tem núcleo, citoplasma, né? Que é criador das correntes do bem ou do mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Você vê que Emmanuel, naquele poder de síntese maravilhoso, mostrou para a gente essa conexão fundamental do perispírito com a célula,
ok? Então, com isso, a gente está vendo a doutrina espírita nos trazendo conceitos fundamentais, trazendo ideias sobre a relação do espírito com o corpo nas psicossomáticas do pensamento. Porque somatizar, a gente somatiza sempre. A gente costuma dizer assim, então eu somatizei. Não, espera aí, a gente somatiza o tempo todo. Estamos sempre somatizando. Alegria, tristeza, qualquer movimento nosso de ordem do pensamento, da sensação, do sentimento. Esses 4 portais que o Jung colocou, lembra? Vamos lá. Pensamento, sentimento, sensação e intuição, os 4 chamados campos psicológicos do Jung, que a gente chama de portal, né? O espírito está sempre interagindo com o corpo e o corpo fazendo denúncias para o espírito desse campo mento-eletromagnético que ele cria, o espírito cria, né? Se a gente for lá no André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 2 do Evolução em Dois Mundos, nós vamos verificar que ele fala uma palavra que os orientais têm batido nessa tecla. E tem razão, eles têm razão. São 7 estruturas principais entre o perispírito, mas ele diz que é de natureza mento-eletromagnética. São chamados centros vitais, centros de forças, ou o tal do chakra, como é conhecido no Oriente, né? A definição de André Luiz é que são fulcros de natureza energética, situado com base no perispírito, e fulcro é tudo aquilo que aponta, que apoia, que é onde tem base, né? Funcionando como receptores e transmissores de energias e espirituais. Aí a coisa pega, né? Porque a captação do espaço, da espiritualidade através da intuição, os campos vibratórios das ambiências, o campo da psicosfera do espírito, ele estando encarnado, por exemplo, a psicosfera é a resultante da média dos pensamentos do espírito encarnado. Ele capta do fruto cósmico universal esse teor, esse amálgama que se chama perispírito, que tem essa dinâmica de ser um receptor e transmissor de energias. Esse centro de energia é comparado pelo André Luiz a uma usina biológica. Olha só, dá o nome de biológica. É como se fossem centrais elétricas do perispírito. A gente precisa compreender. Eu já fui engenheiro na época da minha vida, uns 30 anos da minha vida. Gente, eu estou com 80 anos, então por isso que eu posso falar nos 30 anos passados. Então, olha só que interessante, uma central de força, o que ela faz? A usina, né? A usina, ela pega a energia cinética das quedas da água, movimentando aquelas hélices. Isso faz o atrito que abre um campo eletromagnético que gera energia. É isso. A gente, quando era criança, fazia isso. Vocês se lembram? Quando era pequenininho, pegava um pedacinho de papel, passava o pente no cabelo e o papelzinho era atraído pelo pente. Vocês lembram disso, né? A eletricidade estática. É um campo magnético que está sendo criado pelo atrito. Guardado as devidas proporções, nós estamos abrindo no nosso perispírito. O perispírito é nosso. Ele vai com a gente. Não dá para a gente pensar no nível evolutivo nosso o espírito sem perispírito. Não dá, né? No nosso nível não dá. Nós podemos dizer que temos um corpo, mas somos espírito e perispírito. Ainda não dá para a gente pensar ser um espírito assim, como diz Kardec lá na comunicação, quando ele bota no pé de página do Livro dos Espíritos. Espírito, em essência, esse ser incorpóreo. Esse ser incorpóreo a gente entende, mas o que é o espírito em si, que é a pergunta do livro, que é o espiritismo, é algo muito, muito difícil de como fazermos essa concepção.
Então, o perispírito ele coagula o pensamento, a energia que vem do pensamento. E o que vem de fora também. Então, o Gabriel Delany, lá na Evolução Anímica, ele fala uma coisa interessante, no século XIX, hein? Ele diz assim, o que vem de fora para dentro deixa um traço, o que vem de dentro para fora deixa um traço no perispírito. Olha, a palavra traço é código. Isso é uma linguagem muito avançada que Gabriel Delany, lá na Evolução Anímica, fala no século XIX sobre isso, né? Então, as energias do pensamento, elas circulam, se concentram e se somatizam. Essa é a questão que está em jogo nas chamadas doenças psicossomáticas. Porque doença é psicossomática, assim como saúde também. É um pleonasmo que a gente faz. O metabolismo perispiritual, na afirmação de André Luiz, no capítulo 2, de Evolução em 2000. Olha o termo que ele usa. Metabolismo perispiritual acrescenta ao corpo, por um entrelaçamento, energias que se corporificam. É muito lindo isso. Você veja que o André Luiz foi muito ousado, né? Trazendo para a gente esses conceitos de psicossomática, né? Então, nós já sabemos que saúde é psíquica, é física, é emocional, é social e é espiritual. Doente é o que a homeopatia procura com aquela medicação quintessenciada. Por que é quintessenciada? Porque é a quinta essência. Fora os 4 elementos que tem, como a gente não sabe o que é, diz que é uma quinta essência, algo que vai ao perispírito e que toca na matriz perispiritual e somatiza. Tanto que a pessoa que ela toma medicação homeopática, o médico diz assim, esse remédio é para você. Ele não está falando da doença, está falando do doente, o agente, a matriz. E a nossa medicina, graças a Deus, ninguém é contra remédio, ninguém é contra os médicos, nada disso. A medicina, ela está trabalhando ainda no campo das consequências. A medicina não cura. Ela estabelece um modo da gente lidar o melhor possível com aquele adoecimento. Então, a pergunta que não quer calar é essa, né? O que é que cura, afinal, né? Lembram da mensagem do Emmanuel, Estás Doente? Onde ele fala, você pode tomar as injeções se você quiser, mas se você não mudar, lá no item 350 do Livro dos Médiuns, gente, Kardec faz um recado para os médios de arrepiar os cordões do sapato, gente. Uma coisa fantástica. Ele diz assim, de que adianta conhecer a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade do mundo habitado, o espírito, o perispírito, se isso não me faz melhor? Item 350 do Livro dos Médiuns. E está pegando aí lá no ponto, né? Então, a doutrina espírita nos traz uma noção dessa essência da questão que nós estamos conversando hoje. Nós somos, porque somos espírito, e temos, porque somatizamos. E aí Emmanuel afirma assim, geralmente se fala, eu dou aquilo que eu tenho, né? Não, eu sou aquilo que eu dou. Ele vai na filosofia, na profundidade, não é? Então, nós estamos falando aqui de situações complexas para quem é materialista e ateu, mas que para nós que estamos nesse métier, como diria Kardec, do espiritismo, é simples a gente compreender. Por exemplo, você olha, vamos pegar um psicanalista, né? Com todo respeito à psicanálise, eu tenho um filho que é psicanalista, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu não sou psicanalista. Eu trabalho com Jung, trabalho com existencialismo, fiz mestrado, a Teresa fez doutorado, a minha esposa, na Teresa Camasmi. A gente ama o espiritismo, faz parte da nossa vida. E claro que, estando trabalhando no campo da psicologia,
essa prevalência tem que ser espiritual, certamente. Entrou uma cliente uma vez no meu consultório e disse para mim assim: eu sou deprimida. Aí eu falei: senta, vamos beber uma água, senta aqui. Ela já entrou anunciando que ela era: eu sou deprimida. Eu falei: você está falando isso porque você estudou? Alguém disse? Meu psiquiatra disse que eu sou deprimida. E aí você está tomando uma medicação, né? Você tomou a medicação? Tomei. E curou? Ela falou: não. Então você tem que colocar em questão isso, que para mim você é mais do que um ser deprimido. Para mim você é muito mais do que um ser deprimido. Isso reduz seu modo de ser no mundo. E foi por aí que a gente pegou a janela para ela compreender as potencialidades que ela tinha de ser uma mulher de bem na vida, sem precisar trazê-la para a casa espírita, ser espírita no sentido do religioso, mas da religiosidade, sim. Claro que sim, né? Então, nós estamos aqui lidando com questões que fazem parte da nossa vida. Quando eu penso, quando eu digo quando eu penso, eu estou exagerando, porque eu penso sempre. Quando é que eu deixo de pensar? Nunca. Eu sou um ser pensante, pensamento contínuo. Isso foi uma conquista do espírito, da sua experiência nos reinos inferiores da criação, onde o pensamento era fragmentado. Os animais, eles têm aqueles códigos de estimulação e resposta, o instinto demandando, mas nós adquirimos o selo da consciência e já temos a capacidade do pensamento contínuo. O pensamento faz com que o ser espiritual, na fase humana, ele adquire consciência, compreensão, conhecimento. E quanto maior o conhecimento, mais possibilidade o uso do livre-arbítrio. Sobrepujar o instinto através do uso da razão é uma tese da doutrina espírita. Então, olha que coisa linda, a gente cada vez mais podendo sentir, por exemplo, aquela questão do Jung da criança ferida, é algo que está lá no inconsciente individual, está na sombra, como se fala, né? E não adianta você ficar vigiando, eu vou ficar vigiando a hora que minha sombra, que a minha criança ferida fosse se manifestar, isso é besteira. Vem, e vem, porque é um complexo. Vem. O ego não consegue segurar. E como vem, você sabe, você conhece, porque você vê a reação nas pessoas. Então, por exemplo, nos livros da Ana Teresa, que ela editou, ela fala isso. O modo como a gente lida com as expressões consequenciais do desenvolvimento da criança ferida no meu modo de ser. Então, você percebe que certos assuntos lhe trazem mal-estar, bate um gatilho em você, desenvolve uma bioquímica interna. E essa bioquímica acorda, traz do perispírito doenças que vieram de encarnações anteriores. Se você vivesse em paz, fosse um ser que ama, que está fazendo movimentação de energias positivas, podia ser que isso nem se expressasse. Isso quebra com aquela ideia do maktub do árabe, do karma do indiano, da lei de talião para todo mundo. Não é assim. A misericórdia divina. Nós temos a possibilidade, através do amor e da relação amorável, da prece, resolver as nossas questões do passado sem precisar se submeter ao causa e efeito puramente. Isso é muito bonito, porque a espiritualidade quer de nós a evolução, não o sofrimento. Kardec pergunta aos espíritos assim: é necessário passar por toda a fieira do sofrimento para se ter uma vida melhor, etc. Os espíritos respondem: não. Importante que o espírito passe pela ignorância. Então, ele é criado simples e ignorante.
que ele possa, de modo próprio, criar, então, seus processos a partir da experiência. Aí um adendozinho, aí, só um parênteses que não é muito ligado, é mais ligado à pedagogia, né? Pestalozzi fez isso lá com Kardec. Kardec foi para lá com 13 anos de idade, savoir-faire, aprender fazendo. Quem é que ensina uma mãe a ser mãe, gente? Não é isso? Tem escola de mãe, ela aprende fazendo. Já no segundo filho já tem know-how, no terceiro, então. Não é assim a vida? A gente vai reencarnando e vai aprendendo. E o sofrimento passa a ser um instrumento de evolução. Essa visão é uma visão espírita. É a visão espírita. E na hora do testemunho, o espírita precisa prevalecer isso. Eu posso até dizer para vocês aqui, eu vou dizer só por exemplo, porque quando a gente fala, o autor ele tem a autoridade porque viveu. Então, a palavra autoridade tem a palavra autor dentro dela, não é verdade? Eu tenho 4 filhos, né? 3 já foram embora, 3 desencarnaram. E o nosso filho, meu e da Ana Tereza, com 19 anos. A gente viveu a experiência da perda de ente querido. Então, quando ela escreve, quando ela fala, ela está falando de experiência com as luzes da doutrina espírita. Então, o espírita que tem experiência no atendimento fraterno, aquele médico que trabalha, aquele que está fazendo sempre o autoconhecimento, como diz a questão 919, está procurando amar, aprimorando seu conhecimento, ele está sendo espírita na sociedade. Ele pode ser assim porque ele tem autoridade para poder trazer. A gente observa, por exemplo, André Luiz dizendo sobre os centros de força. O coronário, por exemplo, que é tão desconhecido, né, para a ciência materialista e ateia, né? É o plexo coronário, né? A glândula pineal, que tem sido tão estudado pelo nosso companheiro médico. Você precisa convidar ele aí para falar sobre a glândula pineal, né? É a função de conexão com o plano espiritual. No corpo, é a antena. A antena que Jung fala da intuição, a antena é essa. Por exemplo, o plexo, o chamado centro de força cerebral, que é esse aqui da frente, que a gente usa muito quando controla, quando pensa, quando elabora as coisas, ele é ligado à hipófise. Interessante que a hipófise anterior, quem me explicou isso foi o Divaldo uma vez, e é muito interessante essas conversas, eu falo assim com intimidade, porque eu conheci de perto, porque era o tio Divaldo, né? Então a relação era muito próxima. Eu estava atendendo um caso de um jovem que as entidades tomavam ele e se jogava pela janela. Ele morava no 2º andar, ele estava todo engessado, eu fui na casa dele e conversava com ele, ele dizia, eu não aguento, quando eu vejo já estou lá embaixo, eles me tomam. Eu falei, eles quem? Os espíritos obsessores. Eu falei, você não quer se incluir nisso, não? Ele falou, como assim? Aí, nesse como assim dele, abriu uma janela para ele poder se responsabilizar por esse processo obsessivo. E foi assim a nossa conversa. E aí, eu conversando com o Divaldo sobre esse caso, ele falou, eu outro dia atendi um caso, Divaldo me contando, e o doutor Bezerra Menezes me deu um remédio homeopático, que vai lá impedir que o hipotálamo, olha como é que ele fez com a mão, o hipotálamo, que é esse campo captativo, olha só, campo captativo, quem mede sabe o que é isso, né? Ele não mande a ordem para a hipófise anterior, porque a hipófise anterior é que controla as glândulas endócrinas. A suprarrenal, por exemplo, ela manda adrenalina, gente. O animal, que a gente ainda tem parcelas, né? Quando ele entra na floresta, ele sente o cheiro do predador, ele elimina o intestino, elimina a urina, e aí as energias vão para as forças dos músculos das pernas e das patas, porque ou ele vai atacar ou ele vai fugir. É plano de ataque ou de fuga. Então, nós temos ainda essa função instintiva de fuga, luta e fuga. Vocês pegam, a gente analisando Moreno nas técnicas de grupo, a gente aplica isso muito na casa espírita, trabalhando com as equipes,
A luta e fuga é um fenômeno que a gente faz. Está Sr. diante Júlio? de uma adversidade, um perigo, ou você luta ou você foge. Mas há uma terceira Sr. Júlio, alternativa, que é você olha, manter o seu equilíbrio, orar e ajudar, não é? Diga. Sr. Júlio, nossa, tá lindo o que o senhor está falando. E a doutora Kátia chegou, Pois nós não. vamos precisar fazer uma manobra na tecnologia. Eu te Tá enviei certo. o link no zap do senhor, aí o senhor vai para outra sala para a gente ouvir a Coisas da tecnologia, doutora. É verdade. Um é no Wave, o outro é no, Vai mais para lá, por favor. no StreamYard. Aí, chegando a Josi. Ah, Já que o beleza. Júlio veio também, a gente fez essa Tá adaptação. ótimo. Então, para a gente Então, não Seja atrasar, bem-vinda. bem-vinda e obrigada. bem-vindos e as pessoas que estão aí nos ouvindo. Vamos para o nosso segundo momento, que a doutora Kátia tem a sua ocupação, seus horários, e a gente tem que aproveitar esse momento com ela. Você baixou o slide? Baixei, tá aqui no... Daí vai ficar do lado. Bom, então, meus amigos, é um prazer estar aqui. Eu estava muito atenta à fala aí do Dr. Júlio, que é muito, muito interessante, porque fala sobre as doenças psicossomáticas e que é muito importante, né? O Larry Dorsey, ele, no seu livro Reinventando a Medicina, ele nos fala sobre as eras da medicina. E a era da medicina, no início, era a era microbiana. No início, nós tivemos uma era microbiana onde os médicos só acreditavam que as doenças eram provocadas por micróbios. Depois nós tivemos o advento da era psicossomática, que era que o doutor Júlio estava falando, né? E é muito importante isso. E o Léo de Dosse coloca uma nova era da medicina, que é a medicina de não localização da mente, que é a medicina que nós estamos praticando com o espiritismo, não só os espíritas, mas todos os médicos que acreditam que nós não somos só um corpo físico, né? Nós somos um ser eterno, um ser biopsicossocial espiritual. Então, para que a gente não demore muito, eu preparei uns slides para que a gente pudesse organizar, né? Como professor, o professor gosta sempre de organizar plano de aula, né? Então, eu coloquei uns slides, se você puder passar aí. Se não puder, eu até posso já... Isso, perfeito, excelente. Então, nós vamos conversar um pouco, meus amigos, sobre os determinantes biopsicossociais e espirituais da saúde humana, porque nós não concebemos mais, já há algum tempo, mas atualmente a própria medicina considera o enfermo moral, não é? Que isso é um avanço muito grande, integrando todos esses aspectos biológico, psíquico, social e espiritual da saúde humana. E quem trabalha com as doenças crônico-degenerativas, mais ainda, porque nós vamos ver o quanto eles influenciam. Então, inicialmente, eu quero mostrar para vocês, pode passar o segundo slide, nós vamos ver que a Organização Mundial da Saúde nos mostra que a saúde é um estado dinâmico e não apenas uma ausência de doenças, né? É um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, não meramente uma ausência de doenças. Eu posso enviar também por aqui, José, mas para não atrasar, eu vou continuando conversando, tá bom?
Então, mas nós temos dentro do Espiritismo algo que realmente nós reputamos de um valor assim, de compreensão sobre o que é a saúde, é a descrição de Emmanuel que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, nós não podemos. É o segundo slide, por gentileza. O segundo. Nós não podemos simplesmente falar de saúde sem falarmos da alma. Então, nesse segundo slide, que nós vamos projetar logo mais, né? Emmanuel diz algo fantástico, que é saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, quando nós entendemos perfeita harmonia da alma, a saúde ela vem do espiritual para o físico, não é? Isso. Então, é sintético essa definição de Emmanuel e é muito completa, porque se nós temos saúde da alma, nós temos saúde do corpo físico. Tá? Então, vamos ver o seguinte, porque aí vamos nos perguntar por que nós adoecemos. E no estado evolutivo em que nós vivemos hoje, o padrão evolutivo do homem atual, se vocês forem avaliar a mídia, o que se passa no dia a dia, nós vamos ver que a grande maioria de nós ainda vive no automatismo, nos instintos, ou seja, no cérebro mais inferior é que predomina. E isso é muito importante, a compreensão, porque as doenças do biológico, do nosso corpo físico, ela vem muito por conta desse automatismo que muitas vezes a pessoa reage sem pensar. E reagindo sem pensar, sem ter o determinante psíquico da razão, nós acabamos adoecendo muito por conta do que o Dr. Júlio estava nos falando sobre o eixo hipotálamo hipófise adrenal, quando a adrenal ela libera com muita intensidade diante do estresse. Pode passar o segundo, Josi. A adrenal ela libera intensamente o hormônio cortisol. Esse é o padrão evolutivo do homem atual, né? Que é muito do automatismo. Você vê que até as pessoas que têm intelectualidade, as pessoas que são religiosas, que já estão mais espiritualizadas, mas ainda o nosso padrão é muito no automático. O hábito desse comportamento repetitivo, encarnações e encarnações, acabam fazendo que a resposta do nosso organismo seja especialmente do automatismo, do impulso automático, que é o cérebro reptiliano. O cérebro que ele não pensa, ele reage, porque ele está acostumado, ao longo de muitas e muitas vidas, a reagir, se defendendo ou se afastando para se defender, ou indo à luta ou se afastando para se defender. Mas é muito interessante isso, porque os espíritos nos mostram que dentro desse estado evolutivo atual do homem, o que é que nós precisamos entender da nossa constituição, das respostas que nós estamos vivendo. Quando nós analisamos a saúde como um todo, analisamos o biológico, a gente não pode mais, de jeito nenhum, separar a parte psíquica, emocional e a parte espiritual. E aí nós temos que grande contribuição que a espiritualidade nos trouxe, que saúde da alma significa alta moralidade, significa que a criatura ela já ascendeu moralmente, e esse comportamento onde o alto conteúdo moral ele influencia nas suas respostas automáticas. Então, e aí os espíritos nos dizem que, dentro do estágio evolutivo que nós vivemos, as 3 grandes leis morais que mais são utilizadas, e que é o nosso dia a dia, a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição. Então, nós precisamos ascender, porque se vocês forem ver no Livro dos Espíritos,
A Lei de Justiça, Amor e Caridade, que representa lá o topo, a região do lobo frontal, o córtex, significa o superego, né? O superconsciente, a criatura moralmente desenvolvida, ela está lá, é a última, porque nós estamos vivenciando ainda esses estados reprodutivos de conservação e de destruição. Então, esses impulsos automáticos, eles são necessários, porque é uma aquisição do ser. Porém, nós precisamos, à medida que vamos desenvolvendo essa moralidade, nós precisamos ascender para o cérebro superior. Então, vamos ver quais são as causas de adoecimento. Vamos passar o slide seguinte. As causas de adoecimento, dentro desses determinantes, elas são determinadas pelo biológico, pelo psicológico, pelo psíquico, pelo social, e hoje nós estamos vendo a violência urbana. Nós vivemos uma guerra urbana. Então, é um desequilíbrio muito grande, e isso gera uma ansiedade, que é o século que nós estamos vivendo, o século da ansiedade, e gera adoecimento e muito grande, porque as grandes cidades, as pequenas cidades também já têm esse nível de violência urbana muito grande. Nós acompanhamos, através da mídia, a violência nas pequenas cidades. Isso gera um adoecimento na população que as pessoas estão longe de imaginar, porque as pessoas vivem com insegurança, num estado de depressivo, por conta dessa insegurança, do medo e da ansiedade, e isso acaba comprometendo as outras dimensões da saúde humana. E o lado espiritual, que é o desequilíbrio das energias espirituais. Nós sabemos, vamos passar o seguinte, que a lei de prova que nós vivemos, então, todos esses determinantes, eles vão ser identificados na nossa lei de prova, não é? Nós recebemos a dor de acordo com as necessidades próprias de cada um de nós, em vista ao resgate do passado, ao crescimento. Essa é o comentário do item 252 do Livro dos Espíritos, né? Então, essa inflexibilidade e dureza não existe para a misericórdia divina. Às vezes a pessoa tem uma zona mórbida, algumas famílias, por exemplo, que têm uma tendência a determinados tipos de doença. Todos vão adoecer? Não, nem todos vão adoecer. É um componente espiritual, muitas vezes de um karma coletivo, mas nem todo mundo vai ter. Por quê? Nós temos os outros determinantes. Nós temos o nosso próprio arquivo espiritual, nós temos o arquivo espiritual, ele é capaz de preponderar o determinante genético, porque ele vai influenciar na formação do novo corpo. Vocês se recordam do livro da Encarnação de Segismundo, do livro Missionários da Luz, quando os engenheiros espirituais trabalham o genoma do novo encarnante, e é possível modificar por conta do arquivo espiritual de cada pessoa. E a misericórdia de Deus é tão grande que, de acordo com o nosso comportamento, com as nossas aquisições espirituais, isso vai sendo modificado, né? Vamos passar um pouquinho, tá com um pouco de dificuldade, né, Joci? Mas não tem problema. Atualmente, meus amigos, nós temos, pode passar o próximo, por gentileza, nós temos uma aquisição científica muito grande. Vocês veem o quanto estamos vivendo mais, não é? Hoje a população brasileira, as mulheres vivem um pouco mais que os homens, até porque realmente as mulheres, por conta da maternidade, elas são obrigadas a cuidar mais da saúde. Ainda temos dificuldades nos ambulatórios masculinos do homem procurar a saúde, não é? Muitas vezes eles procuram através das esposas, através da família, mas eles, normalmente, é muito difícil o homem
espontaneamente procurar. Então, por conta disso, e por conta do trabalho, o homem está mais sujeito a agentes agressores e estressores lá fora por conta do trabalho. Por conta disso, algumas patologias crônico-degenerativas, elas são muito mais no homem, não é? Então, mas nós tivemos grandes conquistas. Vejam, nós temos medicamentos realmente que é um benefício muito grande para a humanidade. Dentro da oncologia, hoje eu comentava com a paciente de o câncer renal, num passado mais ou menos de 15 a 20 anos atrás, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de tratamento nos cânceres avançados. E hoje é com muita felicidade que vemos os pacientes utilizarem a terapia-alvo, a imunoterapia, e com excelentes respostas. Ainda são drogas caras, mas é um avanço fantástico. Nós temos inúmeras possibilidades do corpo físico. Pode voltar só um pouquinho, José, que eu quero chamar a atenção no slide anterior, que apesar de toda essa conquista científica atual, com cirurgia robótica, com medicamentos que nos prolongam a vida, com medicamentos que previnem a vida, com a possibilidade de conhecermos o que é melhor para o nosso corpo, em termos de alimentação, em termos de exercícios físicos, de higiene física. Apesar de tudo isso, veja o que Leon Denis nos diz no livro O Problema do Ser do Destino da Dor. Nossos pensamentos, nossa vontade exerce ações repetidas sobre o perispírito. Apesar da população ter tudo isso hoje, essa conquista científica atual, por que ainda se adoece? Por que ainda temos o câncer numa escalada muito grande, com o aparecimento de novas patologias? Já se sabe hoje que a doença que mais mata é a doença coronariana, e aí vem a conquista que nós tivemos dentro da Sociedade de Cardiologia, mostrando pesquisas que pessoas que não sabem perdoar, ou pessoas extremamente agressivas, irritativas, que possuem a síndrome de Hulk, que é aquela pessoa que elas têm respostas automáticas extremamente agressivas, às vezes para problemas pequenos. Essas pessoas têm mais tendência à doença coronariana, a infarto do miocárdio. A falta o perdão, ela faz a doença cardíaca. Então, isso nós já temos essa conquista científica que nos mostra, mas por que as pessoas continuam adoecendo? Porque as pessoas precisam introjetar esses conhecimentos, que são conhecimentos essenciais para a manutenção da saúde. Por isso que Leon Denis já nos dizia lá no século XIX, nossos pensamentos, nossas vontades exercem ações repetidas sobre o perispírito que naturalmente vão influenciar os outros corpos, o corpo físico, né? Então, vamos passar o próximo para vermos sobre a renovação celular. Como nós podemos interferir na renovação celular? Coloquei isso aqui porque nós estamos num momento onde a alimentação, a população já sabe que para preservar a saúde, nós precisamos muito observar a alimentação. E o André Luiz, irmão X e Emmanuel nos falam, vejam, comece a renovação pelos seus costumes do prato de cada dia. O que nós nos alimentamos, o que ingerimos é extremamente importante. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne de animais. A ingestão das vísceras dos animais é um erro enorme, de consequência do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. Só isso aqui seria uma live, Josi, para comentarmos sobre esses vícios da nutrição humana, né? Isso está no livro Consolador. Excitantes largamente usados constituem uma perigosa obsessão, não é? Então, isso é muito importante, não só desde o excesso de café, que é um excitante, até as drogas lícitas e ilícitas, elas são perigos para a obsessão. Não se renda à tentação dos alcoólicos, do fumo, dos narcóticos,
por mais aflitiva que lhe pareça as crises do estágio do corpo. Aguente firme os golpes da luta. Guarde cuidado na preservação do seu equilíbrio emocional. Veja o que diz Irmão X em Cartas e Crônicas. E Emmanuel ainda complementa: no corpo humano temos na terra o mais sublime dos santuários, uma das super maravilhas da obra divina. Então, quanto é importante preservarmos a nossa saúde, porque, na verdade, como eu falei anteriormente, nós estamos vivendo mais, mas nós precisamos preservar, porque o vaso do corpo é um vaso precioso que prestaremos conta. Nesse século, passe só um pouquinho, querida, por favor. Nesse século XX, século XXI, nós tivemos um avanço muito grande de ansiedade, insegurança, desânimo, medo e estresse. O que isso levaram? Levaram ao câncer, às doenças cardiovasculares, desregulação do sistema imune, trazendo uma série de doenças, inclusive doenças autoimunes, especialmente nas mulheres, transtornos psiquiátricos e doenças demenciais. As doenças demenciais, hoje, os neurologistas estão preocupadíssimos, porque, num breve tempo, até 2030, nós teremos, no Brasil, uma taxa muito alta de doença demencial na população 60 anos e mais. Então, é preciso ter muito cuidado, porque, além do hábito de vida, do estilo e hábito de vida, os nossos arquivos espirituais, nós temos agravante essa vida estressada, ansiedade, essas incertezas e a falta de espiritualidade e moralidade. E isso acaba trazendo doença. Veja o que André Luiz nos diz em Evolução em Dois Mundos, é o slide seguinte, Joci. A etiopatogenia das doenças perduráveis que afetam o corpo, como essas que eu estou falando aqui para vocês, câncer, doença crônico-degenerativa, doenças autoimunes, transtornos psiquiátricos, doenças demenciais, ela guarda no corpo espiritual as suas causas profundas, que são transferíveis de uma existência para outra, né? Vamos passar o próximo, para a gente não perder tempo. Nós vivemos hoje um envelhecimento acelerado, não é? Essas descobertas da epigenética, que está aqui nesse slide, é o modo como nós vivemos. Então, vamos passar o próximo, Joci, porque eu quero mostrar para vocês esse envelhecimento acelerado, e isso tem uma coisa muito importante que nós precisamos comentar: o baixo status socioeconômico. Hoje, já se sabe que quanto mais o homem, quanto mais aquela população tem carências de estudo, principalmente educacional, é o conhecimento, ele faz com que a pessoa tenha um envelhecimento precoce e adoeça. Não é? Então, hoje, esse é um critério muito importante para o adoecimento do homem. Quanto menos educação, mais a pessoa está sujeita a adoecer. Então, vamos passar ao próximo, que nós vamos ver a violência e a sociedade. Esse é o determinante social que vivemos hoje. Hoje, nós estamos vendo eventos violentos, suicídio e maus-tratos. A escalada do feminicídio é algo gritante. Aqui na nossa cidade, quase todos os dias, a mídia divulga crimes de feminicídio. Os dados do Ministério da Saúde, do Ministério de Justiça e Segurança Pública, reforçam a gravidade desse cenário. Houve um aumento de 26% no número de tentativas de feminicídio em 2024. E apenas entre janeiro e setembro de 2025, mais de 2,7 mil mulheres foram vítimas de tentativa de feminicídio, enquanto 1.075 foram assassinadas por motivo de gênero. Então, isso é algo que é um determinante social que prejudica a saúde de uma população, né? E a nossa saúde como um todo, porque muitas vezes
Não acontece na nossa família, não acontece com o vizinho, mas acontece com o irmão que está lá fora. Você, ao ouvir na mídia uma notícia dessa, você adoece. Porque você se coloca ao lado do outro, no lugar do outro, e sofre também. Não é? Então, vamos passar um pouquinho adiante, porque nós vamos ter também, associado a isso, os fatores estressores psicossociais. Então, nós temos a sobrecarga de trabalho, a insegurança no emprego, quantas pessoas sofrem de assédio moral, assédio sexual, assédio em relação a gênero, pressão por metas, falta de apoio social, os problemas de relacionamento interpessoais no trabalho, entre pessoas, e as lideranças autoritárias, quantas pessoas sofrem tremendamente, e isso gera uma doença mental crescente na sociedade. Né? O trabalho, e também para as mulheres, com a quarta jornada, que especialmente na camada mais baixa, o desgaste é muito grande. Some-se a isso a luta pela sobrevivência, a dificuldade com o parceiro, o desgaste em relação a essa insegurança no trabalho, a ameaça e o medo de não ter o que comer amanhã. Tudo isso são problemas graves da nossa sociedade, que são os fatores estressores psicossociais. E no espiritual, que nós vamos ver logo em seguida, os espíritos nos dizem, não é? Nós sabemos que as perdas emocionais, elas enfraquecem o ego, vulnerabilizam o corpo, e porque exatamente falta às pessoas os fatores protetores e amorosos, porque o amor, ele é tão importante, a amorosidade é tão importante na nossa saúde física e mental, que uma pessoa que não tem o seu espaço de proteção e amor, naturalmente, ela adoece, e em adoecendo, piora. Os tratamentos não têm bons resultados. Isso nós vivenciamos no dia a dia com o paciente oncológico. Aquele paciente que tem uma família ao lado, que tem um grupo de apoio, ele consegue ultrapassar esse grande calvário que é o tratamento oncológico. A pessoa que tem uma doença crônico-degenerativa e não tem esse apoio, ela fica destruída. É como o Siddhartha Mukherjee fala é como se a pessoa estivesse num campo de concentração, onde o inimigo, que é o câncer, o inimigo que está dentro do corpo dela, nas suas próprias células, está constantemente destruindo, pouco a pouco, dia a dia. Então, nos dizem os espíritos, passou um pouquinho, Joci, todas as anomalias de ordem mental, elas derivam do desequilíbrio da alma. A verdadeira localização dos distúrbios nervosos, porque mesmo quando a pessoa tem agressão externa, se ela tem o seu espírito fortalecido, a sua estrutura interior mais forte, e vive num ninho de amorosidade, ela ultrapassa as dificuldades. Mas quando a pessoa já tem essa fragilidade interior, já tem essa fragilidade que já vem de vidas após vida, né, de muito sofrimento, ela se destrói. Por isso que nós vemos pacientes e pacientes que lutam, que conseguem levantar a cabeça diante de um diagnóstico de uma neoplasia maligna, e pacientes que basta a suposição, eles já se sentem extremamente destruídos. Né? Então, nós sabemos que o perispírito, ele é pré-existente. Então, no nosso perispírito, nós temos os nossos núcleos mórbidos, nós temos já nós que obstruem o nosso sistema imunológico, porque o espírito é o comandante do corpo, é o comandante do barco, e acaba diante de um desequilíbrio, que é a doença, que é a enfermidade, o ser não conseguiu ultrapassar. E dentro, pode passar o próximo, querido, dentro da etipatogenia das doenças, que aí especialmente nós estamos falando um pouco mais sobre a doença espiritual, não é?
com raríssimas exceções, nos diz André Luiz em Obreiros da Vida Eterna, né? Com raríssimas exceções, todas as anomalias de ordem mental derivam do desequilíbrio da alma. A verdadeira localização do distúrbio, cujo início raramente se verifica no campo biológico. Observe isso. Raramente se verifica no campo biológico. Vem lá de dentro. Tem pessoas que dizem assim, eu não sei por que eu me sinto melancólica, triste, depressiva, ansiosa, porque eu tenho tudo para dar certo. Boa família, não tenho problema financeiro, um lar agradável, mas a dor interna, a dor profunda da alma, ela faz uma doença pré-existente que acaba indo para os outros corpos sutis, não é? Então, vamos passar rapidamente, porque nós temos um tempo para cumprir, não é? Você pode passar o próximo, que são os mecanismos no perispírito, na matriz perispiritual, e vejam o que o livro Ação e Reação nos diz. Nossos atos tecem asas de libertações ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou nossa perda. Isso é muito importante a criatura compreender que ela é que é o agente que dá de melhora ou piora de uma patologia, de vitória ou perda, não é? Muitas vezes o paciente, diante do médico, ele quer uma medicação que o livre rapidamente daquela doença, seja rápido e especialmente se for barato, não é? Mas a saúde é a saúde espiritual e é demorado, então é necessário um esforço individual para alcançar essa saúde. Então, nós vamos ver, pode passar adiante, que a justiça a ninguém fugirá. Da justiça a ninguém fugirá. Mais um, Joci, por favor. Mesmo porque a nossa consciência está acordando para uma identidade de vida feliz. Nós estamos, pouco a pouco, crescendo. Isso, passe o próximo. Nós aspiramos nos melhorar. E o quanto é importante realmente acreditarmos que somos destinados à santidade da vida, não é? Quando pensamos sobre isso, nós pensamos que isso é coisa para místico, para os santos, para aqueles religiosos que vivem da religião, mas não é. Para todos nós. Porque somente quando compreendermos que realmente a vida ela é de uma necessidade espiritual e do poder do amor que vem de Deus, que nós só compreenderemos quando tivermos isso dentro de nós, não é? Então, nós vamos ver que o mundo que nós vivemos hoje, pode passar um pouquinho, que todos nós somos devedores da lei de Deus, nós vivemos em crises, não é? A ficha de devedores, todos nós somos devedores da lei de Deus. Então, quando nós analisamos como nós estamos vivendo, o estado de nossa saúde, não precisamos, às vezes, que alguém nos diga. Nós sabemos, porque a esse estado atual evolutivo, nós já temos maturidade suficiente para sabermos o que estamos fazendo de errado. Como podemos sanar o débito da nossa própria economia espiritual, não é? Nós não podemos mais viver sem esse conhecimento, sem sabermos que uma boa saúde, a saúde que nós queremos, nós precisamos compreender todos esses aspectos, né? E aí nós vamos caminhando para o encerramento, falando sobre a justiça inalienável, o amplo amor, a ampla justiça, o amor infinito do Pai Celestial, que é para todos, que nos oferece, ao encarnarmos, créditos especiais, recursos extraordinários. Todos nós temos dons e talentos que são emprestados. Na medida que nós vamos adquirindo uma expertise,
aquilo um dia será nosso, mas, por enquanto, são créditos especiais, recursos, dons e talentos emprestados por Deus para trilharmos a trajetória da vida física. Então, a consciência humana é muito importante sabermos que responsabilidade nos dá liberdade. Leon Denis nos fala disso no seu livro best-seller, né? Belíssimo, Problema do Ser Destino da Dor. Todos nós queremos ser livres. Eu sou livre, ninguém me segura. Mas liberdade significa responsabilidade, compromisso com as leis eternas. E aí, para consolidar a nossa saúde integral, é importante esse manual de aprendiz que Jesus nos deu. Jesus nos trouxe o manual de renovação espiritual para o homem na Terra, que traz essa saúde integral. E nos ensinou que, através da prece, nós podemos canalizar o amor de Deus, que a saúde, a busca pela saúde, ela precisa canalizar esse amor como energia curativa, que emana dessa fonte criadora, que é o Pai de amor. Né? Então, em qualquer situação que estejamos, em qualquer ou problemas de saúde, ou dificuldades de problemas de ansiedade mental, devemos sempre buscar, em primeiro lugar, o amor de Deus, porque é Ele que nos cura. Então, eu gostaria de deixar meu abraço para vocês e espero que esses breves comentários sobre os aspectos da saúde física, mental, espiritual e social possa contribuir para a reflexão de cada um de nós. Muito obrigada. Obrigada, querida irmã. É uma alegria ouvir-te e agradecer pelo seu tempo com a gente, a doação desse conteúdo tão magnífico. E como o senhor Júlio falou no começo, sobre a experiência, quando é carregado por experiência, convivência, tem uma verdade intrínseca que expande, sabe? Então, quando você fala, transmite essa confiança, esse valor da vida física, da vida espiritual, da nossa saúde, o quanto a gente precisa se conectar, se integrar, o físico, o espiritual. Agradecer. A gente agradece aí, pedimos desculpas, mas é a tecnologia, então a doutora não estava conseguindo entrar no Wave, aí fomos aqui para o StreamYard, e agradecemos muito o Dr. Júlio aí ter participado com a gente. Nós temos gente aqui de Roma, dos Estados Unidos, do Texas e do Brasil, de inúmeras cidades, que vão assistir depois. Então, a gente solicita para que assistam desde o início. Isso aqui deveria ser um estudo, um seminário, né, Júlio? Um seminário para a gente falar muito tempo, porque o Júlio falou que as histórias do Divaldo de Francisco Cândido Xavier, ele ficaria 3 dias e 3 noites. Esse assunto, eu acho que também seriam 3 dias e 3 noites. Né? Isso, o Júlio já está na nossa lista também, né, 2026, né, Kátia? Então, Kátia, você quer despedir novamente? Eu vou pedir para o seu Júlio fazer alguma consideração. E a prece. E a prece final, seu Júlio. Eu estava ouvindo o Júlio e falando de Divaldo. Ontem eu estava falando com o Jorge Melig, né? Que a lembrança dele é tão marcante, né? A contribuição que Divaldo fez na vida de cada um de nós e daqueles, e ainda fará para de outras pessoas, que a gente tem certeza que a sua obra é tão viva que ele está conosco constantemente, né? Eu fiz uma palestra nesse final de semana que eu me emocionei, porque eu queria homenagear Gonçalves Dias, na cidade de Caxias, Maranhão, e eu declamei Lugar de Amor, do Tagore e do Divaldo, né? Que eu amo aquela poesia. Então, eu quero dizer a vocês, minha gente, que é um prazer enorme participar do Evangelho Mundial, todos os anos, e deixar para vocês o meu grande abraço, um abraço aí para o Júlio, para essa terra maravilhosa que é a Bahia, que todos nós amamos, não é? E gostei muito da sua apresentação, Júlio. Eu gosto muito, eu comecei a estudar, Júlio,
psicologia por conta dos pacientes oncológicos, eu fiz psicologia transpessoal por conta do paciente oncológico. Então, me encanta muito a psicologia junguiana, a psicologia de Joana, que está dentro, não é, da psicologia transpessoal. Então, meus amigos, um grande abraço do fundo do coração, muito obrigado e obrigado pela paciência. Beijo para todos. Obrigada. Seu Júlio, considerações finais e a sua prece, por favor. Isso, olha só, só um detalhezinho. Você quer que eu faça uma prece, é isso? Não é isso? Deixa eu só dar um pontinho só. Quando a gente trata desses assuntos referentes à psicossomática, essas questões do pensamento que aparecem sob a forma de doença ou de saúde, né? Todos nós que somos espíritas, que somos atuantes, estudiosos, nós sabemos, compreendemos, temos uma certa noção. No entanto, eu queria alertar os nossos companheiros que estão nos ouvindo, um alerta sensacional que Emmanuel faz. Eu queria dar uma fonte bibliográfica para quem gosta de estudar. O livro chama-se Bênção de Paz, é um livro maravilhoso, psicografado pelo Chico Xavier. O capítulo é 29 e ele trata dos enfermos da alma, olha o termo, né? E ele fala para nós, é incrível isso, né? Dizendo assim, que ele vai se referir nesse artigo não àqueles que apresentam doenças, patologias e coisas assim tão notórias de crime, não. Pessoas que trabalham no bem, pessoas que estão como nós todos estamos na vida cotidiana, com a família, com a casa espírita, lidando no trabalho profissional, e que a gente faz expressões patológicas, mesmo sendo pessoas trabalhando no bem. É sensacional, porque fala com a gente, fala de nós, né? Chama-se Enfermo da Alma. Só para dar botar um pouquinho de sal aí, quem gosta de um tempero bom dessa página para estudar em casa, ele disse que a gente, muitas vezes, é extremista da corrigenda. Em nome do bem, em nome da disciplina, a gente passa do limite na corrigenda. E aí fazemos processos punitivos, trazendo para nós que fazemos isso, dureza no coração. Olha só a dica sensacional que ele dá para nós. Aí está falando de nós espíritos, nós participamos da diretoria da Casa Espírita, que trabalhamos com os companheiros, que temos trabalho profissional, né? Uma outra corrigenda que ele traz, que também é sensacional, os extremistas da gentileza. Já viu falar nisso, gente? Olha só. São pessoas que estão interessadas em agradar, agradam demais da conta e descamba para deficiência no campo da invigilância. Ficam invigilantes de si mesmo, ficam tão preocupados em agradar o outro que esquece de si. O outro é o extremista, isso traz uma questão de adoecimento, né? O extremista da superioridade. A pessoa fica agarrada à ideia da altura pessoal. Aí é questão do ego, a pessoa fica achando, então, que ela se acha, né? Cegueira do orgulho, trazendo problemáticas. E o extremista da independência é tão necessário para ele se sentir independente, tão ansioso da sua emancipação, como diz o Emmanuel, que ele foge ao dever, cai no desequilíbrio da licenciosidade. Tem os extremistas, e esse aí é danado, hein, gente? Olha só, extremistas da poupança. São receosos de perder um centavo. Acabam transformando o dinheiro, que é um instrumento do bem e do progresso, em paralisia da avareza. A gente não tem isso no CID. É CID 11 ou CID 12 que já está? É o CID 11, né, que é o Código Internacional das Doenças. A paralisia da avareza não está classificada lá na psiquiatria. Olha, a pessoa que é pão dura, não dá nem a Deus, né? Porque tem medo da escassez e arrasa a alegria de viver. Então, ele está dizendo que há doentes do corpo e doentes da alma.
Então, ele está dizendo aqui para a gente que Jesus veio para nós, o Espiritismo veio para nós espíritas, porque não são os que gozam de saúde que precisam de médico, fechando com Cristo, né? Então, é isso que eu queria fechar. Eu quero agradecer a oportunidade de a gente poder conversar, a companheira que falou também. E é tão bom a gente poder falar, não de uma maneira acusativa, mas mostrando assim, olha, gente, o amai-vos, eis o primeiro mandamento, o instruí-vos, eis o segundo, ainda está valendo ainda, está com toda essa contemporaneidade, toda a transição planetária, toda a tecnologia, todo satélite, Bluetooth, essas coisas todas, a gente precisa amar, não é? Então, é isso que eu queria trazer um recado. Você pediu para eu fazer uma prece, eu não entendi, é? Então, eu vou fazer a prece, tá bom? Fazer a prece, por favor. E com muita alegria no meu coração, vou fazer a prece, tá? E eu sei que muita gente está ouvindo o programa de vocês são muito simpáticos. Aqui no Rio de Janeiro, vários companheiros me escreveram dizendo que iam assistir, né? Vocês podem ver aí que o pessoal procurou para assistir também aqui no Rio de Janeiro. Vamos orar então, né? Vamos dizer assim, Jesus, amado Mestre, querido amigo incondicional de todas as horas, é contigo, Senhor, que nós contamos. Nós já sabemos, através do advento da doutrina espírita, que sozinhos não vamos muito longe. E também nos ajude, Senhor, a aturar o outro, a vivermos as nossas diferenças, de podermos nos amar e sermos reconhecidos por Ti, pela espiritualidade maior, Tua mensageira, que as nossas casas espíritas possam costurar as suas feridas, as suas fissuras, que possamos todos nós corresponder à expectativa e ao investimento que Tu fizeste nesse movimento espírita que todos nós amamos tanto. Fica conosco, Senhor. É muito bom estar contigo, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigada. Muita gratidão a todos por esse momento de fraternidade, luz, espiritualidade. Obrigado pelo tempo. Luz, espiritualidade e bondade nos corações. Tchau, tchau. Obrigado pelo tempo de vocês. Muita paz.